Nossa, como você é bonita. Claro que eu ouvi. Eu não sou surdo. Já tá dando uma de João sem braço. Nossa, mesmo sem braço e sem perna, ele consegue fazer isso? Mas você pode mesmo namorar? Mesmo sendo deficiente. Você é bem bonito, né? Boa tarde, meus seguidores do canal Superação. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para falar de uma situação que, na verdade, eu passei por ela em 2 anos e eu não tinha percebido. Aí ontem eu estava repostando algumas coisas de pessoas que eu tenho seguido no Instagram, né? E uma postagem me chamou muito a atenção. Uma postagem do Ivan Barón, que eu comecei a seguir. Me indicaram ele como uma pessoa que luta pela inclusão. Ele também tem lá a sua deficiência, que eu, na verdade, eu não me aprofundei para saber qual a deficiência dele. Eu só achei muito interessante as postagens dele, né? E ontem eu me deparei com uma postagem falando sobre capacitismo. Eu já tinha ouvido falar dessa palavra, mas eu nunca tinha prestado atenção e nem ido buscar, né, o significado dela. E eu me assustei quando, lendo sobre isso, eu me vi dentro dessa situação, dentro dessa, como é que eu posso dizer, vivendo essa situação, né, o tempo todo. Porque, para quem me segue, né, para quem já está acompanhando o meu canal, sabe que eu me tornei cadeirante aos 49 anos, né? E até os 49 anos, eu era uma pessoa normal, olha a frase de novo, né? E aí, eu vou fazer vocês entenderem o porquê que eu comecei com algumas frases, né, diferente dos outros vídeos que eu faço, né? Eu quero falar sobre isso, me chamou muito a atenção. Capacitismo. Eu até fiz uma cola, coisa que eu não costumo fazer dos meus vídeos, né? Eu vou muito na espontaneidade, né? Nas entrevistas também, muito, né, assim, sem muito direcionamento, escrito, essas coisas, porque eu acho que fica meio quadradinho. Mas nessa situação, para explicar sobre o capacitismo, eu tive que fazer uma cola. Me chamou tanto a atenção que eu acabei fazendo uma cópia de algumas coisas que eu quero comentar aqui, para vocês perceberem como a gente vive num mundo passando por várias situações e a gente passa despercebido,
Antes de falar do capacitismo, para vocês, vou fazer um paralelo. Eu trabalhava, e quando eu trabalhava numa equipe que por muito tempo, acho que por uns 7, 8 anos, a equipe em que eu trabalhava eu era a única negra. Né? E num determinado momento, quando a gente começou a ter mais intimidade, porque assim, eu trabalhava de segunda a sexta, né? Então você acaba pegando intimidade com as pessoas ao ponto delas se sentirem à vontade, né, de te fazer perguntas sobre preconceito, né, e eu sempre falei isso para eles, que eu não senti ali naquela equipe, eu não senti assim uma discriminação, né. Lógico que a gente tinha desavenças, lógico que todo mundo, cada um tinha sua opinião, até porque cada um era profissional de uma área, tinha uma visão de vida, né? Tinha uma condição de vida diferente um do outro, que fazia, você tendo uma condição de vida diferente, você tem uma visão de mundo diferente também. Né? E durante muito tempo, eu nunca senti nessa equipe a questão do preconceito, né? O que foi ensinado para mim foi ensinado para as outras técnicas de enfermagem da mesma forma, a opinião nossa era levada em consideração da mesma forma. Quando tinham festas na residência de colegas de trabalho, todo mundo era convidado, todo mundo era tratado da mesma forma. Né? Então eu posso dizer que eu me senti privilegiada muito em ter trabalhado com essa equipe. Quando eu sofri a amputação, aí eu comecei a passar situações já esperada, lógico, eu não sou nenhuma criança para achar que todo mundo ia me olhar da mesma forma como antes. Mas eu estava dentro de um redemoinho, né, um sofrimento ali pela situação. Eu tinha que me recuperar, né, da Covid, de uma cirurgia de grande porte, de outras situações que aconteciam em paralelo, né, porque não era suficiente só ser amputada, e eu tinha que ter problemas com a família, como todo mundo tem. Eu tive que ter problemas, inclusive, né, com a área administrativa do meu serviço para resolver. E eu fui lutando contra tudo isso, né, tentando resolver da melhor forma possível para mim. E junto fui me refazendo, me recuperando, me adaptando à minha nova condição, né? E sempre alguém de muita boa vontade falava para mim assim: olha, você tinha que, sei lá, escrever sobre isso, pôr para fora. Mas eu acho que eu não estava ainda num momento de sentir, né, essa necessidade, essa vontade. E tá, só que o tempo foi passando, né? Hoje eu tenho esse canal que me faz muito bem, porque nele eu mostro algumas coisinhas, não tanto como eu queria, mas algumas coisinhas, né? E eu resolvi estudar um pouco mais, porque agora eu tenho um tempo relativamente grande para ver isso, né? Todo mundo sabe que eu tenho um cachorro, né? E ele tá ali meio estressado com alguma coisa que ele tá vendo na janela. Então, se vocês ouvirem um latidinho no fundo, não vou nem me dar o trabalho de tirar, porque todo mundo já sabe. E aí, com essa minha ideia, agora que eu tô em condições de lembrar daqueles
comentários que faziam comigo, olha, faz, sei lá, um diário, escreve um livro, anota, assim, os dias que você não estiver muito bem, coloca no papel, que isso é legal também, né? Só que agora eu tô num momento mais legal, eu descobri que esse canal tem me feito bem, tem me impulsionado algumas ideias futuras aí. E para dar início, que eu acho que vai fazer muito parte da minha vida da agora para frente, eu quero falar de alguns temas bem polêmicos. E eu me deparei com essa coisa do capacitismo sendo um tema mais polêmico para mim do que a minha negritude, né? Eu postei agora há pouco no Facebook um vídeo de uma moça, Maria Vieira, se eu não estou errada, e ela coloca uma música do Emicida de fundo, e aí ela fala, né, que essa música ela a letra, né, dessa música fala da luta racista, da luta do negro contra o racismo, né? E aí ela se coloca também, porque a luta do negro faz parte da minoria, né? Só que falar de minoria e não falar dos deficientes, você está deixando também um pouquinho de pessoas de lado ali, sem ter alguém que represente, sem ter alguém que grite, fale, olha, a gente existe. E eu até repostei esse vídeo colocando assim, eu sou representada por aquela música em 2 vezes, né? Como negra e agora como deficiente. Mas voltando, né? Vamos lá. Capacitismo. Eu vou ler o que eu fiz de colinha aqui para mim e vocês vão ver como isso está tão dentro da nossa sociedade que eu acredito que até os próprios deficientes usam entre si e não percebem o que é isso. E que no fundo você acaba tendo que buscar uma ajuda profissional porque a gente tem um preconceito embutido em nós mesmos, né? Eu passei por essa situação várias vezes. Quando eu me mudei para esse prédio, eu tive uma vizinha que não mora mais aqui, então eu posso citar, ela nem me acompanha em rede social, nada, que ela se mostrou muito interessada em me ajudar, né? Olha, se você precisar de qualquer coisa na rua, né, eu vou comprar para você, eu faço o mercado, eu tiro o lixo e levo, porque eu moro no 9º andar, para quem não sabe. E aí o que acontece? Essa mulher se mostrou muito interessada, mas assim, a gente estava conversando no interfone. E no momento que ela veio aqui, a primeira frase que ela usou quando eu abri a porta: nossa, como você é bonita. Se fosse numa outra situação, eu provavelmente ia me sentir super lisonjeada, né? Mas eu percebi que a questão não era essa, não era para que eu me sentisse lisonjeada. Ela que se espantou de me ver na cadeira de rodas e eu nem estava maquiada, eu só estava numa cadeira de rodas, e porque eu sou amputada. Acho que ela veio com aquela ideia de uma pessoa, sei lá,
Então, quando eu abri a porta, ela se chocou com o que ela viu. E eu nem me acho bonita. Então, eu percebi que a questão era... Nossa, eu pensava que, né, quando você falou cadeirante, na minha cabeça seria uma pessoa com várias deformidades, talvez. E qual seria o problema se fosse, né? Mas acontece que ela se espantou. Então, a única coisa que ela conseguiu falar de gentil foi: nossa, como você é bonita. Existem essas terminologias, essas frases que deixam muito a desejar quando a gente olha para uma pessoa deficiente. Num outro momento, eu me lembro de estar no shopping aqui com uma amiga, né? Olha, vamos pro shopping. Não, vamos, né? Andamos em algumas lojas, olhamos, tal. E aí ela fez assim: já que a gente tá aqui, vamos almoçar, né? E sabe que você passa na praça de alimentação, tem sempre aquela pessoa com a plaquinha assim, né, descrita ali tudo que tem, o menu, né? Então eu encostei, a minha amiga empurrando a cadeira, ela e o namorado, nós encostamos numa, não me lembro qual era o quiosque, mas a menina que estava com a plaquinha, vocês querem o menu? E a hora que ela trouxe dois. Ela trouxe um para minha amiga e um para o namorado da minha amiga. E aí eu olhei, fiz assim: posso dar uma olhada? E ela olhou para mim assim, né, assustada, não fez nenhum comentário, mas parecia que eu tinha caído do céu ali como um raio na frente dela. Ela se direcionou para minha amiga e para o namorado dela e ela é como se eu fosse invisível. Naquele momento eu me senti invisível. Mas como eu não sou uma pessoa de ficar esperando a atitude do outro, eu pedi o menu. Ela prontamente foi lá, pegou e trouxe, me deu, né? E lendo agora sobre o capacitismo, eu vi o quanto em 2 anos eu passei por isso, assim, tão próximo, né? Porque assim, eu trabalhei 15 anos num setor com uma equipe que eu não tenho lembrança de ter sido, de falar assim: nossa, naquele momento talvez fulano tenha sido preconceituoso comigo. 15 anos com pessoas que até teriam a liberdade de brincar, e em 2 anos e meio, 3, eu me senti dentro de uma condição, dentro de um furacão por todos os lados. E aí eu vou ler aqui para vocês. O que é o capacitismo? Palavra originada, não sei se é essa a pronúncia, tá? Que eu não falo inglês. Mas a pronúncia, o que está escrito é ablesne. Termo em inglês usado para se referir à marginalização, né? É a discriminação de pessoas com deficiência, seja ela físico-motora, auditiva, visual, intelectual, de aprendizagem, do espectro autista, ou colostomia ou nanismo, que eu fui olhar também num outro lugar e citava o nanismo como parte, né, quando você se refere mal a ele.
esse preconceito costuma vir acompanhado do pressuposto de que algo precisa ser corrigido ou mudado, né? Em uma sociedade capacitista, existe a ideia de que os corpos sem deficiência valem mais e são considerados normais, diferente dos outros que possuem anormalidades, né? Então a gente tá tão dentro da gente, por isso que eu falei que eu acho que até o próprio deficiente tem que se corrigir e tem que ajudar a corrigir isso, porque o que é uma pessoa normal? A gente tem que falar uma pessoa normal ou uma pessoa, ou aquela pessoa que é deficiente, aquela cadeirante, você vira quase ponto de referência, é isso, né? Esse tipo de preconceito não aparece apenas nas ações explícitas. Quando alguém se dirige a acompanhante de uma pessoa com deficiência, lembra que eu falei do meu passeio no shopping? Quando eu estava lendo isso aqui, caiu a realidade na minha cabeça. Eu me senti naquele momento tão invisível que quando eu lendo isso aqui eu me identifiquei. Falei, então não é coisa da minha cabeça, não sou eu que estou me menosprezando, me sentindo invisível, né? Não, é uma coisa que acontece, que aconteceu comigo e que acontece com todo deficiente. As pessoas se dirigem ao acompanhante por julgar que o deficiente, apesar de que no meu caso são as minhas pernas, são só as minhas pernas que foram amputadas. Imagina aquela pessoa que ele tem outras deficiências, como ele deve ser colocado mais ainda de lado, né? Por exemplo, e não é a própria pessoa deduzindo que ela não é capaz de responder por si só. Ela está sendo capacitista, ela está sendo colocada nessa condição, né? As frases como tem tanta gente vivendo situações piores, isso também é uma frase capacitista, porque ele tenta reduzir a sua dor, ele tenta desviar. Ai, você não precisa ser tratada assim, porque tem coisa muito pior. Eu ouvi inúmeras vezes. Já pensou se ao invés de você ter perdido as pernas, você fosse cega? Já pensou se ao invés de você ter perdido as pernas, você tivesse perdido o braço? Né? E é por isso que temos que ser gratos à nossa saúde. Eu ouvi isso dentro do setor onde eu faço reabilitação. Vou contar um pouquinho para vocês. Lá é assim, todo mundo é doente, todo mundo está indo tratar da sequela de alguma doença, né? Ou o cara teve um AVC e tá paralisado de um lado e ele tá fazendo a reabilitação,
ou ele é amputado, seja de uma perna, duas, ou seja lá qual for, ele também está ali lutando para se reabilitar, né? E eu estou na condição de que eu já tenho as próteses, né? Só que eu não tenho o equilíbrio necessário, eu ando apoiada com um andador. E num determinado dia que eu tô entrando, eu ouvi claramente uma senhora cutucar o marido assim. E depois que eu passei, ela falou pra ele assim: tá vendo? Tem gente em situações muito piores. A gente tem que agradecer a situação que a gente tá, porque tem coisa pior. E como só tava eles dois no corredor e eu entrando, é óbvio que ela só tava falando de mim. Também são capacitistas e reproduzem preconceitos disfarçados de gratidão. Foi o que eu acabei de falar, né? Olha, agradece que você não tá na situação daquela pessoa ali. Como se a dor de quem está ouvindo fosse infinitamente menor do que a do outro, e assim sucessivamente, porque então você não pode chorar porque você não é cego, você é amputado. Você não pode chorar porque você é cego e não deficiente na cadeira de rodas. Você não pode chorar porque você só teve um AVC. Dá vontade de rir, né? Então vamos lá. Dados da Organização Mundial da Saúde de 2011. Eu fiz questão de pegar esse de 2011 para fazer vocês pensarem. Nós estamos em 2023. Esses dados têm 12 anos. Eu nem sonhava, nem imaginava, nem passava pela minha mente. Eu ainda estava chorando pela morte da minha mãe. Não imaginava jamais que eu ia passar por isso. Mas vamos lá. Dados da Organização Mundial da Saúde de 2011. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de deficiência no mundo. No Brasil, mais de 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Importante salientar que discriminar pessoas com deficiência física é crime prescrito no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Então, em 2011, existia essa estatística que com certeza deve ter aumentado muito para que a gente normalize, para que a gente já não tenha em mente que a gente não pode normalizar esse tipo de preconceito. A gente não pode achar normal que um deficiente, seja ele qual tipo for, ele tá dentro de casa trancado porque ele não tem condição psicológica de sair, porque ele sabe que ele vai sair, ou ele vai ser completamente ignorado, ou ele vai ser o chamariz do lugar, o ponto de referência, ele vai ser o incômodo, né? Porque essa lei que foi criada, ela tem um monte de coisas que obriga que lugares dê condições para que os deficientes frequentem, né? Mas isso a gente vai falar depois de uma outra forma. Por enquanto eu estou só dando uma pincelada em uma coisa que me chamou demais a atenção. Essa lei, ela te
pune com 1 a 3 anos de reclusão. É uma coisa séria. Uma coisa que tem que ser usada. Porque, infelizmente, o brasileiro só funciona na base da lei. Como muitas pessoas criticam os negros, né, que é o tal do mimimi do negro, mas muitas pessoas só entendem na base da punição. As pessoas acreditam que a acessibilidade é uma boa ação e não um direito. Por exemplo, um lugar que você quer estar, um bar, um restaurante, uma lanchonete, uma loja, ele tem que te dar condições para estar lá dentro, porque ele não está te fazendo um favor. Você está indo lá gastar o seu dinheiro, gastar o seu tempo, se encontrar com pessoas, e não é uma caridade que esse lugar tenha uma rampa de acesso, tenha um piso tátil, né? Porque, de novo, eu já passei por isso, né? Um bar que a minha amiga ia comemorar o aniversário dela, num lugar completamente reto, né? Uma avenida completamente reta, que não fazia o menor sentido aquele bar ter degraus. E no intuito de participar, eu só me lembrei de perguntar para ela como era a acessibilidade do banheiro. Só que quando a gente chegou com uma vaga linda na frente do bar, quase uma vaga com a guia rebaixada com um sinaleiro ali para cadeirante, mas a hora que a gente virou para a porta do bar, tinham 3 lindos degraus. E aí o pessoal da banda, claro que a gente tem que agradecer, claro que a gente tem que ver que é uma atitude bacana deles, mas a banda não é uma banda do bar. Eles gentilmente vieram, me ajudaram a entrar, mas aquele estabelecimento não tinha a menor condição de receber um cadeirante. Numa rua muito conhecida, muito famosa, por ter vários bares aqui em São Bernardo, né? Então, assim, com bebidas com valores consideráveis. Então, assim, o mínimo que eles poderiam ter feito ali era a rampa, né? Porque não é um lugar desconhecido que começou ontem, que não tem condição. Um lugar antigo. Então, quantas pessoas deixam de frequentar aquele lugar ou tem que entrar ali pela boa vontade dos outros? A gente tem que viver pela boa vontade alheia? Outros dados que eu achei interessante trazer para vocês, para esclarecer um pouco. O combate à discriminação em diversas vertentes tem sido pauta recorrente e ganhado destaque na sociedade, com iniciativa e legislação que visa exterminar o preconceito e promover uma inclusão social. Porque o que eu acabei de dizer é isso, inclusão social. Eu quero ir no mercado, eu tenho que ter condição para ir.
Isso também faz parte do bem-estar psicológico, porque eu não posso estar à mercê da boa vontade dos outros o tempo todo. Contudo, mesmo em um cenário de maior transparência comparado a anos atrás, e esses anos atrás deve ser muito antes de 2011, lembrando que a estatística que eu li ali era de 2011. Ainda existem um tipo de preconceito que parece permanecer nas sombras e é pouco divulgado, que é o capacitismo. Termo usado para descrever a discriminação contra pessoas com deficiência. O capacitismo exclui, oprime e reforça estereótipos de uma parcela expressiva da população. De acordo com o último censo do IBGE, cerca de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. De novo, 45 milhões. Com tamanha relevância, chegou o momento de você também entender sobre o que é capacitismo e que ele impacta em diversos grupos. O capacitismo, termo relativamente novo, pouco difundido no Brasil, pouco mesmo, muito pouco. Ganhou maior visibilidade nos Estados Unidos na época de 80. Na década de 80 nos Estados Unidos. E a gente vê falar disso agora, praticamente em relação a essa data dos Estados Unidos, a gente fala no Brasil ontem, né? Em termos gerais, o capacitismo se refere ao preconceito que tem como base a capacidade de outras pessoas, principalmente quando se trata da parcela da população que tem algum tipo de deficiência. A atitude capacitista diz respeito não apenas à discriminação e opressão, mas também à acessibilidade, falta de olhar plural para a existência humana. Além disso, esse preconceito exclui todas as pessoas que não se encaixam em um padrão considerado normal. E aí eu te pergunto o que é normal. E vamos lá. Novamente, frisando que o capacitismo é um crime. Por isso que a gente tem que falar tanto, para que as pessoas se conscientizem de que o que ela está fazendo não é uma brincadeira, não é uma bondade, não é uma piadinha, né? Não é uma coisa suave. Ai, era uma coisa tão... né? Eu nem percebi e você se ofendeu. Ah, desculpa. O nanismo, que nesse artigo que eu estou lendo para você foi colocado também como capacitismo, um exemplo. Muitas vezes você pode fazer uma piadinha, né? Ah, é aquele anãozinho, né? É muito passível de punição. O crime, Lei Brasileira da Inclusão, Lei 13.146/2015. Olha só, o primeiro artigo já falava do capacitismo, porém sem base legal numerada, que pode ser buscada. Porém, 4 anos depois, 2015,
prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa, podendo a reclusão ter o seu período aumentado nas condições em que o crime foi praticado, como em casos de vítimas esteja sob cuidados e responsabilidade do acusado. A lei também abrange situações em que o crime acontece por meios de comunicação ou em publicações de qualquer natureza, como em redes sociais. Aqui a punição passa de 2 a 5 anos de reclusão e multa, além do possível recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório e a interdição das mensagens ou páginas de informação na internet. Algumas dicas. Vamos lá. Como evitar uma atitude capacitista? A falta de conhecimento pode gerar atos discriminatórios contra pessoas com deficiência, fazendo com que você tenha um comportamento capacitista sem perceber. Para evitar a perpetuação desse preconceito, conheça algumas expressões capacitistas que você deve tirar hoje mesmo do seu vocabulário. Cego de raiva. Que mancada. Tá surdo? Tá cego? Você é retardado? Para de fingir demência. E vai dar uma de João sem braço. Não tenho perna para isso. Não tenho braço para isso. Essa é a desculpa do aleijado, é a muleta. Mais perdido que segue em tiroteio. Olha como isso está dentro da nossa vida e a gente não percebe. Por isso que quando eu falei que até um deficiente pode usar assim termos e ser capacitista sem perceber, porque isso está tão entranhado na gente, né? E para entender ainda mais sobre o tema de quem sofre com isso diariamente, aqui eles estão indicando algumas pessoas que falam na internet já sobre isso há algum tempo. E o que eu posso dizer? Se você tiver um interesse, você vai encontrar muita coisa. Se você perceber que isso é uma coisa que está tão entranhada na gente, na nossa sociedade, que a gente tem que lutar contra, você vai buscar, inclusive no meu canal, porque eu pretendo falar disso muito mais. Isso foi só, digamos que um cheirinho do que vem por aí, porque eu pretendo fazer entrevistas com algumas pessoas e a gente vai abranger um pouco mais sobre os direitos,
sobre as condições que são impostas, enfiadas goela abaixo para os deficientes, né? Então, fiquem atentos aí a algumas próximas entrevistas que eu vou estar colocando no canal, que vai trazer bastante informação para vocês sobre isso, né? Porque a minha ideia nesse canal não é só falar das nossas dores de um para outro, né? De um amputado para outro, de um deficiente para outro. Eu quero que esse canal tenha a função de esclarecer também, de ajudar da melhor forma possível, né? Eu sei que tem acontecido isso, porque eu tenho recebido mensagens que têm me feito muito feliz, como ontem falando com uma amiga que deu meu contato para uma pessoa que está recém-amputada, e ela me fez um elogio que me fez levantar de novo a cabeça e fazer assim. E foi a coisa mais certa que eu fiz, foi manter esse canal, foi ter aberto esse canal, né? Um canal de ligação com outras pessoas que estão aí sem entender o que aconteceu na vida delas, tendo que enfrentar esse mundo paralelo. Porque eu digo que o mundo do deficiente é um mundo paralelo, que são privilegiadas as pessoas que conseguem ter contato com o mundo da deficiência e apoiar e tentar dar uma condição melhor, porque eu tô entrando numa luta que tem gente que nasceu nela, que tem gente que já tá nela há muitos anos. Eu tô há 2 anos, 3, e eu me choquei, porque nesses 2 anos eu já participei, eu fui a atriz principal sofrendo com essa coisa do capacitismo. Eu imagino quem nasceu e tá aí nos seus 30, 40, 50 anos, o quanto essa pessoa passa por tudo isso. E a gente tem que cobrar de todas as formas possíveis, porque a gente tem lei, a gente tem os canais aí de contato, onde você pode pôr a sua cara para cobrar, e é exatamente por esse caminho que eu quero que o meu canal siga. Lógico, não deixando de lado para o que ele foi criado, mas buscando várias formas de ajudar, né? Porque muitas vezes você não vai ajudar só com palavras, até porque palavra todo mundo fala. Eu quero ver, a gente precisa ver atitudes. E se tudo correr como eu espero, muitas coisas virão. Muitas. Uma boa tarde para todos. Sigam, curtam, compartilhem, comentem. Aguardo vocês para os próximos dias. E teremos novidades, teremos novas entrevistas. Um beijo.